Pessoal, boa noite. Então, a gente vai dar prosseguimento aí às nossas aulas, né, de expressão gráfica. E esta aqui é a nossa aula número 5, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver aí o que são vistas, tá bom? Nas aulas anteriores, a gente começou a fazer desenhos com concordância, nós começamos a usar algumas ferramentas do AutoCAD aí um pouquinho mais, né, para facilitar a nossa vida. E hoje a gente vai dar prosseguimento a isso e vamos dar esse conceito aí de vistas aí, né, em expressão gráfica, que é um conceito fundamental, né, em desenho técnico, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o que é um diedro. Na realidade, diedro é um encontro de dois planos, e o interessante é que são dois planos ortogonais, ou seja, cada um desses planos deve estar a 90 graus. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha aí nesse vídeo do YouTube, é um vídeo bem tranquilo, é um vídeo bem rapidozinho, né, bem rápido, tem 2 minutos, 3 no máximo, tá? E ali ele explica bem ali o que é um diedro. Eu vou dar uma explicação aqui para vocês, tá bom? Então, eu tenho aqui dois planos, tá? Então, o plano vertical e o plano horizontal, eles estão se encontrando e há um cruzamento aí entre eles, né? E cada uma dessas separações a gente chama de um diedro. No caso aí, eles são orientados no sentido anti-horário, e o primeiro diedro aqui, ó, né, é justamente o da lateral direita, parte superior, tá bom? Esse é o primeiro diedro. Eu vou rebater os meus desenhos nesses planos aqui, o plano vertical, no plano horizontal e depois no fundo deles, tá bom? O outro diedro que pode ser usado em desenho é justamente o terceiro diedro. Então, ou se usa o primeiro diedro ou se usa o terceiro diedro, tá bom? Por que, que não se usa nem o segundo nem o quarto? Porque o plano vertical ele rebate em cima e eu perco uma das vistas, tá bom? Sempre que a gente for colocar desenhos com vistas, eu preciso indicar qual é o diedro que eu estou utilizando. Aqui no Brasil, o diedro mais utilizado é o primeiro, né? E esse aqui é a indicação dele. Eventualmente a gente pode até usar o terceiro diedro, mas isso é mais utilizado nos Estados Unidos, Europa e, né, eventualmente pode se usar, tá bom? Então o que acontece aí? Imagina esta peça estando neste posicionamento. E aí a gente vai ter o quê? O rebatimento dessas imagens, do que eu estou vendo em cada um dos planos. Bom, então, por exemplo, o plano 1 é a vista frontal, ou seja, se eu estiver observando deste lado aqui essa peça, o que eu vejo é o que está mostrado em 1. Plano 2 é a vista superior, né? Então, se eu estiver olhando aqui de cima, o que acontece? Ó? Eu vou observar isso que está em 2. Então, é a vista superior, né? O topo também. O plano 3 é a vista lateral esquerda. Então, eu tenho aqui duas laterais, esta aqui é a esquerda. Então, eu estou olhando deste lado, olhando a minha peça. O que eu vejo? Eu vejo esta imagem que está em 3. Tá? A vista lateral direita é justamente, né, o que a gente vê no 4. Tá bom? Então, eu observo aqui e vejo aqui, né, dessa parte. Plano 5 é a vista lateral inferior, ou seja, eu estou olhando aqui de baixo e observo lá em cima a número 5. E por último, a vista 6 é a vista posterior. Então, eu estou olhando aqui de trás e ela é rebatida aqui na frente. Tá bom? Então, ele está dentro desse plano aqui. E essas vistas são interessantes porque ela planifica a peça. Então, eu vou observar, eu vou desenhar todas as minhas vistas
basicamente sem inclinação nenhuma, né? Então, essa falta de inclinação, essa planificação, essa colocação no papel é o que é interessante para a gente. Poxa, professor, eu vou aí precisar então agora pegar uma peça e desenhar as 6 vistas, Basicamente não, né? Então, o que a gente precisa aí quando a gente precisa de um desenho? Eu preciso que todos os elementos mostrem para mim a verdadeira grandeza que ele tem. Então, o desenho tem que mostrar para a gente o desenho como um todo. E nas vistas, ele tem que passar todas essas informações. Então, o que acontece aí, por exemplo? Então, o que é o A aqui, por exemplo? Minha vista frontal dessa peça. Estou olhando aqui de frente. A vista B, né? Então estou olhando de cima, a vista superior. A vista C, estou olhando aqui nessa lateral esquerda aqui da peça, tá? A lateral direita é justamente o D, ou seja, do lado de lá. A vista inferior eu olhando por baixo e a vista superior, posterior, né, do fundo, ó, né, olhando aqui aonde está o nosso F. E aqui a gente tem aquele diedro, né, a minha peça, e ela se mostrando cada vista aí dentro da minha peça, como se eu envolvesse ela dentro de uma caixa e desenhasse o que eu vejo, né? Então, quando eu olho deste ponto aqui, vamos voltar. Então, quando a gente olha deste ponto aqui do lado direito, bem frente aqui ao Y, o que eu vejo? Eu vejo essa vista frontal, que é a minha vista A. Quando eu olho aqui de cima, para essa peça, o que eu observo? Eu observo aqui o que está em B. E assim por diante. Quando eu estou aqui do lado esquerdo e observo essa frente da peça, o que eu vou observar na peça? Eu vou observar esse desenho que está em C. E assim por diante. Isto aqui que apareceu em F foi o quê? Foi uma observação que eu fiz lá de trás da peça. E aqui estão todos os planos, né? O plano A, o plano B, C, D, E e por final o F. Né? Então são todas as 6 partes aí que a gente abre aí esse dado aí. Então eu peguei esse dado aqui, abri ele, planifiquei ele e ele me aparece dessa forma aí. Tá bom? Qual que é a vista mais importante que a gente deve observar? É a vista com mais detalhes. Esta vista importante, essa vista com mais detalhes, normalmente a gente coloca ela como sendo a nossa vista frontal. Eu desenho ela como sendo a nossa vista frontal. Ela vai me dar mais informações a respeito dessa peça. Outras vistas eu vou acrescentando, se forem necessárias. Então, eu vou utilizar quantas vistas forem necessárias aí para a gente fazer o desenho e as vistas. Então, os critérios que eu devo usar é sempre esse. Tenho que usar sempre, primeiro, o menor número de vistas. Então, se eu puder representar a minha peça numa única vista, beleza, isso será feito. Tá? Isso deve ser feito dessa forma. Olha, não dá para representar com uma única vista. Então, coloca-se 2. Com 2 eu represento todos os detalhes da minha peça? Sim. Então, beleza, 2 é o suficiente. Bom? Se não der, a gente passa a 3. Normalmente, 3 é o número de vistas suficientes para me passar todas as informações da peça. Tá bom? A gente procura também evitar as repetições de detalhes. Então, detalhes que aparecem sempre no mesmo ponto, né? Quanto mais a gente evitar isso, melhor. Não tem jeito. É o detalhe que está lá, então ele reaparece. Beleza, né? E a gente também tem que evitar linhas tracejadas desnecessárias. O que é uma linha tracejada? Ela representa
um, um vão, um buraco, um furo que a gente não está vendo naquela vista, tá bom? Então como é que a gente interpreta isso? A gente coloca uma linha tracejada, tá? Quanto menos linha tracejada, melhor, porque é uma informação que atrapalha na visão da peça, apesar de ser importante ser colocada lá, não tem como não colocar, mas quanto menos a gente puder usar, melhor. Então, quando a gente procura trabalhar, uma coisa interessante nas vistas é que elas têm justamente um rebatimento, né? Então, por exemplo, esta vista aqui de baixo, tá? É a vista superior da peça, tá? Então, plano superior, eu estou olhando ela de cima. O que está acontecendo aqui? Quando eu olho ela de cima, esta informação deste detalhe aqui, ó, deste detalhe, ela aparece aqui, ó, e é rebatido aqui para cima. Então, quando eu simplesmente puxo essa linha para cima, eu já estou puxando a informação aonde que está esse detalhe na peça de cima, na vista lateral. Então, essa vista que eu estou vendo é a vista lateral dessa peça. Quando eu estou olhando aqui, ó, o frontal dela. Então, aqui está o meu frontal. Está aqui o meu plano superior, né, que a gente chama normalmente de planta. Aqui a elevação e o perfil dessa peça. Então, quando a gente olha o perfil, justamente eu estou olhando, por exemplo, neste caso aí, eu estou olhando esta lateral aqui, tá? Então, você vê que, por exemplo, esta face da peça, essa face aqui, ela está sendo rebatida para cá, no perfil da peça. Assim como o topo da peça, então esse topo aqui, ele está sendo representado aqui, está sendo representado aqui em cima, e há um rebatimento, ó, não só desse topo, daqui da planta para a frontal, assim como para o perfil, ó. Ele vem por aqui, ó. Então, por este lado aqui, ó, por esse caminho, ele me apresenta aqui esse detalhe da peça. Então, eu consigo rebater aqui, ó. Então, essas linhas que estão entre as vistas são linhas de construção aqui que a gente pode, no caso, aí apagar. Quando a gente usa compasso, isso a gente acaba usando essas linhas de construção, coisa que a gente nós também já utilizamos lá no AutoCAD também, né? Então isso é normal, usar uma linha de construção para fazer o desenho e depois apagá-las. Aqui a gente tem esse detalhe aqui, ó, dessas linhas de construção acontecendo também para as vistas. E o interessante delas é justamente isso, que elas são projetadas em cada uma dessas faces, tá bom? Então aqui é basicamente um desenho aí, como a gente vai planejar, como a gente vai observar aí a nossa peça, tá bom? Então a gente vai fazer os desenhos, né, dela e observar justamente essas posições. Então, aqui embaixo é justamente a minha vista superior, né? Então, o que está acontecendo ali na minha peça de uma parte, né, observando ela aí da parte superior. Então, quando você observa simplesmente aqui a parte de cima, o que a gente vê? A gente vê este retângulo e este retângulo. São dois retângulos que me aparecem aqui na planta. Tá bom? Então a planta a gente vai colocar aqui embaixo e tenho aqui observado essa planta. Este aqui é o que a gente chama de elevação, né? Então, elevação ou vista frontal. Vista frontal, elevação, ó, é esta observação daqui. Então, quando você observa o detalhe dessa peça, você justamente vê esse degrauzinho aqui, ó. Então, esse degrauzinho é colocado aqui. E a última, né, é o perfil.
o perfil, que a gente observa aqui, ó, deste ponto de vista aqui. Então, quando a gente observa deste ponto de vista, o que eu vejo aí nessa peça? O retângulo superior e o retângulo inferior. Então, aqui, ó, um retângulo superior e um retângulo inferior. E, ó, ela tem a mesma altura, ó, tem a mesma altura daqui para cá. Tá? Por quê? Porque este detalhe aqui é justamente esse detalhe que eu estou vendo aqui nessa vista. Então, este detalhe é igual a este detalhe que eu estou vendo nessa vista. Este detalhe aqui, ó, ele é representado aqui, nessa elevação, nessa subida aqui da peça. Por quê? Porque é justamente o detalhe da peça que eu estou observando. Tá bom? Eventualmente, as peças podem ser simétricas. E quando a gente utiliza aí peças simétricas, eu vou usar aí uma linha de simetria, que é uma linha traço ponto, para indicar justamente que ela é simétrica. São justamente essas linhas de simetria, essas linhas de centro, que vão nos indicar, vão permitir a gente fazer peças aí com menos vistas. Então, vou desenhar uma, duas vistas só, e com essas duas vistas já consigo informar tudo que acontece no desenho. Não precisa de outra vista. Tá? Então, essa é a ideia básica aí do nosso desenho.